Olá, turma! Sejam bem-vindos a mais uma aula de português. Hoje nós iniciaremos nossa aula estudando gramática e nós iremos estudar uma parte da gramática chamada de sintaxe. O que é a sintaxe? A sintaxe é a parte da gramática que estuda os elementos que formam uma frase, a relação das palavras ali dentro de uma frase. Então, nós precisamos relembrar o que é frase e o que é oração. Então, o que é frase? É um dos enunciados que compõe um texto e é delimitado por um ponto final, um ponto de exclamação ou por um ponto de interrogação. Então, é a organização das palavras de uma forma em que ela tenha sentido. Não é usar as palavras de qualquer forma, em qualquer ordem. É necessário que haja sentido, é necessário que haja ali um enunciado, algo a ser dito, algo a ser entendido. Então, em relação à pontuação, como diz aqui, ela é delimitada. Na escrita, você precisa finalizar a sua frase, certo? Usando um desses pontos aqui citados. E na leitura, qual é a diferença? Para que eu uso? O que muda na leitura? A entonação, gente. Então, quando a gente está fazendo uma leitura em que lá você tem a presença de um ponto de exclamação, um ponto de interrogação, você precisa ter uma entonação diferente, certo? Então, nós temos 4 exemplos aqui. A primeira, socorro, que preguiça. Olá, pessoal. A quarta frase, copie e responda a atividade do livro. Então, eu queria chamar a atenção de vocês também para essa regrinha de que toda, e vocês sabem, só que alguns deixam de lado essa regra, mas que toda frase ela deve iniciar com letra maiúscula e ela deve finalizar. A questão da pontuação vai depender do contexto e da situação da sua escrita, E aí é necessário também ficar atento à questão da entonação. Não esqueçam disso durante a leitura, correto? E aí existem frases que têm verbos e existem frases que não têm verbo. Quando uma frase ela não tem verbo, algumas gramáticas chamam simplesmente de só frase e algumas as nomeiam como frase nominal, porque elas não são formadas apenas por nomes e não há presença de verbo. E quando elas têm verbo, como é que é chamada? Percebam aqui, nós temos 3 exemplos. Essa primeira frase, a segunda e a terceira, a gente vê que são frases que não há presença do verbo. Se você observar aí, você não nota, não vê a presença de nenhum verbo. Na quarta, nós temos copie e responda. Nós temos aqui o verbo copiar e responder. Então, como é que é chamada uma frase com verbo? Ela é chamada de frase verbal ou oração. Então, o que é uma oração? É um enunciado, ou a parte de um enunciado que se organiza em torno de um verbo. Então, nada mais é do que uma frase com verbo. Se eu tenho uma frase e há a presença de verbo, eu tenho ali uma oração. Então, percebam aí, nós temos 4 orações. Um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. Eu tenho o verbo cair aqui, Vou ficar aqui. Eu tenho aqui, por que eu sublinhei os 2? Porque aqui eu tenho uma locução verbal. O que significa isso? Vamos relembrar. É quando eu tenho 2 verbos com o valor de um só. Há aqui um verbo principal e um verbo auxiliar, ou seja, aquele verbo que está só dando uma forcinha ali para o outro. Porque eu poderia muito bem utilizar aqui só, ficarei aqui. Então, aqui é só uma oração, porque eu tenho uma locução verbal. A terceira oração, copie e responda a atividade do livro. Eu tenho 2 verbos aqui, então, 2 orações. Ele pegou os livros, vestiu a camisa e saiu. Então, eu tenho a presença de 3 verbos. Tenho, então, a presença aqui de 3 orações. É muito fácil identificar a quantidade de orações de um trecho. Se vocês estiverem analisando lá no livro alguma questão em que pergunte quantas orações tem o trecho, quantas orações tem a frase acima, você vai olhar quantos verbos tem aquele trecho. Se tem 2 verbos, 2 orações. Se tem 3 verbos, 3 orações, certo? Então, vamos lá. Já que nós entendemos o que é oração, nós vamos estudar a sintaxe da oração, ou seja, os elementos que formam uma oração. E aí esses elementos, sujeito e predicado, são chamados de elementos essenciais. E o que é algo essencial? Algo essencial é quando eu não posso viver sem aquilo, é quando eu necessito daquilo. Então, a oração, ela precisa do sujeito e do predicado. Você pode até encontrar orações sem sujeito, mas você não encontra orações sem predicado, certo? Então, vamos lá. E o que é um sujeito? Acredito que vocês já ouviram essa palavra sujeito, E
por exemplo, alguns pais podem dizer, aquele sujeito fez isso, aquele sujeito disse alguma coisa. Então, no sentido de quê? De que aquela pessoa fez alguma coisa. Então, aqui na gramática, a gente não pode só achar que sujeito é sempre uma pessoa. Não, nós vamos chamar de termo. É o termo da oração que se informa de quem ou do que se fala. Então, está se falando ali sobre algo ou sobre alguém, certo? Não precisa ser necessariamente uma pessoa. E aí nós temos que lembrar que é um termo, né? Pode ser uma ou mais palavras. Então, aqui eu tenho os 5 exemplos aqui de orações com sujeito. Eu respondi a atividade de português. Sujeito está aí sublinhadinho que vocês estão vendo. As aulas presenciais foram interrompidas. Sujeito, as aulas presenciais. Estudar é difícil? Então, também tenho aqui a presença do sujeito. As escolas estão fechadas. Você também tem aí a presença do sujeito, as escolas. O cachorro é amigo do homem, o sujeito cachorro. Deixa eu dar uma dica para vocês encontrarem, com facilidade o sujeito de uma oração. Bem fácil, para ficar bem fácil para vocês. O que vocês vão fazer? Mas, de novo, vocês vão precisar de identificar os verbos. Então, você vem aqui na frase. Eu respondi a atividade de português. Você encontra o verbo. Qual é o verbo? Respondi. Muito bem. Então, você vai fazer 2 perguntinhas antes desse verbo. Que ou quem, certo? Então, você pergunta. Quem respondeu a atividade de português? Qual é a resposta que você encontra? O euzinho aqui, ó. Né? Aqui fácil porque é uma pessoa. Quando nós temos numa oração o sujeito que é alguém, né, de quem se fala, é fácil de você encontrar, mas nem sempre isso acontece. Aqui, as aulas presenciais foram interrompidas. Qual é o verbo aqui, ó? Foram, né? Que nós temos o verbo foram. O que foram interrompidas? A resposta que você encontra é as aulas presenciais. Aí faço a mesma coisa na terceira. O verbo aqui é o certo? O verbo ser está conjugado. O que é difícil? A pergunta sempre vai ser feita antes do verbo. O que é difícil? Estudar. A próxima, as escolas estão fechadas. Qual é o verbo? Estão. Então, eu faço a perguntinha. Quem ou o que? O que estão fechadas? Você encontra como resposta as escolas. A outra, o cachorro é amigo do homem. Qual é o verbo? O verbo ser, que também está conjugado aqui, né? O que é amigo do homem? Ou quem é amigo do homem? Como resposta você encontra o cachorro. Então é simples, gente. É só encontrar o verbo, faz a perguntinha. Se você quiser até anotar isso aí, anota. Você faz a perguntinha que ou quem, sempre antes do verbo. A resposta que você encontra é o sujeito, certo? Lembrando que sujeito não é necessariamente a pessoa da frase, é um termo a qual se fala alguma coisa, certo? Lembrem disso, do qual se fala alguma coisa, não esqueçam disso. E o que é o predicado? É o termo que contém o verbo e informa algo sobre o sujeito. Então, aqui, alguns alunos entregaram a atividade. As crianças brincavam despreocupadas. O celular é uma ótima ferramenta. Percebam aí que eu já deixei o predicado identificado para vocês. E aí, se vocês entenderam, acharam, sabem a forma correta de achar o sujeito, então o que vale lembrar? Se eu sei que o sujeito é alguns alunos, o resto que sobra todo da oração é chamado de predicado. Então, se você estiver analisando uma oração e pede para que você identifique sujeito e predicado, você vai lá e encontra o sujeito, pronto, você encontrou o sujeito, o resto da oração todinha vai ser chamado de predicado, certo? Professor, existe frases que só tem predicado, não tem sujeito? Existe, mas é assunto para a nossa próxima aula. Outra coisa, gente, que eu queria chamar a atenção também de vocês. O verbo, ele sempre vai ficar, o verbo sempre vai ficar dentro do predicado, ele faz parte do predicado, certo? Então, quando vocês estiverem fazendo essa identificação, vocês sempre vão deixar o verbo dentro do predicado. Então, encontrou o sujeito, o resto da frase é chamado de predicado. Deixa eu dar um exemplo aqui. Vamos dizer que eu estivesse analisando essa segunda oração, né? E eu quisesse achar o sujeito. Aí, a regrinha que eu dei, eu vou aqui encontrar. Claro que você não precisa circular, mas eu vou encontrar aqui, fazer a perguntinha para o verbo. O verbo é brincar. Quem brincavam despreocupadas? Encontrei. As crianças. Então, imagine aqui. Sujeito, as crianças. Então, o resto da frase,
todinha é chamada de predicado. Se tivesse mais alguma coisa escrita aqui, também seria chamado de predicado. Outra coisa que eu queria chamar a atenção, gente, também. Na escrita, quando nós estamos, você está lá produzindo um texto, então quando você está escrevendo uma frase, nunca separe aí o sujeito do predicado, certo? Não faça separação por vírgula, que às vezes na dúvida a gente começa a colocar vírgula em todo lugar, mas a gente nunca separa o sujeito do predicado e nem o verbo do objeto aqui do complemento. O verbo vai estar sempre associado ao seu complemento. E a ordem, gente, quando se fala em sujeito e predicado, professora, o sujeito vem sempre na frente e o predicado depois? A ordem direta das palavras costumam ser assim, predicado, o sujeito na frente, predicado depois. Mas existe algumas frases na ordem indireta, que é o quê? Quando o predicado vem na frente e o sujeito vem depois. Mas na dúvida, se você está produzindo um texto, é melhor seguir essa ordem, a ordem direta. Primeiro sujeito, depois predicado. Porque essa questão de inverter é muito para quem tem domínio, quem gosta de fazer isso, muitos são os poetas. Então, se você está produzindo um texto, seja para qual disciplina for, procure sempre seguir a ordem. Sujeito primeiro e o predicado depois. Por exemplo, não fica errado se eu dissesse entregaram a atividade a alguns alunos. Não fica errado, continua tendo sentido. Só que se você está produzindo, talvez você se perca e nem sempre essa ordem indireta ela é tão aceitável. Aqui não mudaria o sentido. Se eu troco aqui, vamos imaginar que eu coloco aqui o predicado no início. Brincavam despreocupadas as crianças. Continuam tendo sentido. Mas aí é porque a frase está aqui sozinha, né? Então se atentem a isso, procurem sempre seguir essa ordem direta. Sujeito, depois predicado. Eu nunca vou separar sujeito de predicado, certo? Então vocês irão agora, gente... Agora é com vocês. Vocês agora irão fazer uma atividade do livro. São apenas 2 questões. No livro de vocês, na página 87, vocês também têm essas informações aqui. Claro que eu dei um pouco de informações a mais, né, para facilitar na hora da atividade. E aí vocês irão fazer a atividade do tópico. São 2 atividades no tópico livro didático, atividades do livro didático. Vocês vão acessar aí a plataforma do Google Sala de Aula e para agora eu quero essas 2 questõezinhas aí da página 88. Acessem lá a plataforma que vocês vão saber direitinho qual é a atividade que é para ser feita. Qualquer dúvida eu estou por aqui, viu? Agradeço, espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa me chamem no privado, ok? Até a próxima aula.